Olá, que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, à primeira vista parece só uma lista de não faça isso, não faça aquilo, mas quando a gente olha de perto é quase um mapa. Um mapa para construir uma vida mais sólida. Uhum. Estamos falando do capítulo 6 do livro de Provérbios. Que é um capítulo fascinante. Sim, e para guiar a nossa conversa, a gente está usando algumas notas e comentários de Bíblias de estudo, como a Roman e a Nova Almeida atualizada. E o nosso objetivo aqui é entender a lógica por trás desses avisos, sabe? É como se o texto dissesse, ok, quer construir algo legal? Ótimo, mas primeiro deixa eu te mostrar onde estão as minas terrestres. É uma ótima forma de colocar. Então, vamos desvendar isso? Vamos, porque o capítulo já começa com um alerta que para nós hoje soa um pouco paranoico, talvez, Totalmente. de garantir a dívida de um amigo, de um vizinho. E o texto diz que, ao fazer isso, você está enredado com as palavras da sua boca. A imagem é essa, de ficar preso numa teia. Exato. E a minha primeira reação lendo isso é: calma aí, né? É só ajudar um amigo. O conselho parece radical, quase egoísta. Parece. Ele basicamente diz que se você caiu nessa, tem que correr, se humilhar para o outro para se livrar do acordo. Mas, pensando bem, talvez a gente tenha perdido a noção do que isso significava. O que estava em jogo de verdade. Tudo. O que estava em jogo era literalmente tudo. Como assim? Não existia renegociação de dívida, Procon, nada disso. Ser fiador significava que, se a outra pessoa não pagasse, você perdia tudo. Seus bens, sua terra, talvez até a sua liberdade e a da sua família. Vocês poderiam ser tomados como pagamento. Nossa. Era um risco de vida. Por isso essa linguagem de desespero. Livre-se como a gazela das mãos do caçador. Não é uma dica de finanças, é um grito de sobrevivência. Isso muda completamente a perspectiva. Então, o ponto não é não seja generoso. De forma alguma. É cuidado com promessas que podem te aniquilar. E hoje, qual seria o equivalente? Seria, sei lá, assinar como fiador no financiamento gigante para um parente que não tem um bom histórico? Exatamente isso. Ou investir todas as suas economias na ideia de um amigo sem um plano sólido. O princípio é o mesmo. Prudência. É a prudência de não amarrar o seu destino a fatores que você não controla. A sabedoria aqui é sobre entender o limite, a diferença entre dar um salva-vidas para alguém e se acorrentar a essa pessoa enquanto ela se afoga. É uma generosidade inteligente e não um heroísmo suicida. Perfeito, é isso. Faz todo sentido. E é curioso como o capítulo começa com esse perigo externo, né? Uma armadilha contratual. Mas logo em seguida ele vira o espelho para dentro e aponta para um perigo que talvez seja até mais comum. A nossa própria inércia. Exato. Como se dissesse que a ruína pode vir tanto de um mau negócio quanto da falta de ação. Sim, a transição é brilhante. Ele nos leva da armadilha financeira para a armadilha da procrastinação. E a professora escolhida para dessa aula é a formiga. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. É um chamado bem direto. E o que é fascinante na lição da formiga é a autonomia dela, a previdência. Ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante, mas ela entende os ciclos. Ela trabalha no verão, quando tem comida de sobra, para se preparar para o inverno. E a descrição do preguiçoso é quase cômica de tão precisa. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando os braços para descansar. Isso me lembra qualquer pessoa apertando o botão de soneca do despertador 5 vezes seguidas. Quem nunca? Parece algo pequeno, inofensivo. Ah, só mais 5 minutinhos. Mas o texto conecta esses pequenos atos a uma consequência brutal. Brutal é a palavra. O resultado dessa inércia não é um probleminha. O texto diz: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Nossa, um homem armado. A pobreza não vai bater na porta e pedir licença. Ela vai arrombar e te saquear. A imagem do homem armado sugere violência, surpresa, impotência. É uma forma muito gráfica de dizer que as consequências da inércia são implacáveis e chegam de repente. Isso me faz pensar se não é só sobre a preguiça física, mas a mental também. Sabe,
A falta de planejamento, a recusa em encarar a realidade? Com certeza, a indolência que o texto descreve é um estado de espírito. É a mentalidade de quem acha que o verão vai durar para sempre. E a formiga é o oposto. Ela é uma estrategista. Exato. Ela entende que há tempo para tudo. Ignorar isso não é relaxar, é se sabotar. Ok, então já vimos os perigos dos maus acordos e da inércia. Aí o capítulo muda de novo o foco. E agora fala de um tipo de pessoa que ativamente causa o mal. O texto chama de homem vicioso, homem de Belial, e a descrição é toda sobre comunicação dissimulada. Isso é muito interessante. Pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. Por que essa ênfase toda na linguagem corporal? Porque descreve perfeitamente o caráter de alguém que opera nas sombras, sabe? A maldade dele não é aberta, é insinuada. Ah, entendi. Manipula com sinais secretos, meias palavras. É a imagem da duplicidade. Ele pode falar uma coisa, mas os gestos dele revelam a perversidade no coração. É aquele que corrompe o ambiente sem nunca deixar as digitais na arma do crime. Exatamente. E essa descrição serve de gancho para uma das listas mais famosas do livro todo. A lista das 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que a sua alma abomina. Uma lista pesadíssima. Orgulho, mentira, assassinato, planejar o mal, correr para fazer o mal, falso testemunho. É um resumo das ações que destroem a confiança em qualquer sociedade. Cada um desses itens quebra um pilar da vida em comunidade. Mas é aqui que o texto me pega de surpresa de verdade. Depois de listar coisas terríveis como derramar sangue inocente, a lista chega no seu clímax. E a 7ª e mais abominável de todas as coisas é o que semeia contendas entre irmãos. E a minha primeira reação é, sério? Fofoca e intriga são piores que assassinato? Como assim? Por que essa ênfase toda na discórdia? Essa é a chave do trecho todo. Essa estrutura literária de 6 e a 7ª serve para colocar um holofote gigante no último item. Para dar destaque. Exato. E a razão é profunda. Pensa comigo, os outros 6 pecados, por mais horríveis que sejam, geralmente são atos contra indivíduos. Mas semear a discórdia. É um ataque contra o corpo da comunidade. Contra o todo. É um veneno que não mata uma pessoa, mata os relacionamentos, a confiança, a paz. É como atear fogo na floresta inteira, em vez de derrubar só uma árvore. Nossa, que perspectiva. Destrói o ecossistema social. Por isso que é abominável para a alma de Deus. É o pecado que desfaz a criação de laços, de comunidade. Que poderoso. Isso muda totalmente o peso que a gente dá para fofoca, para intriga no trabalho, para polarização que a gente vê em todo lugar. Pois é. Não são pecadinhos, são ataques diretos ao que nos mantém unidos. E essa ideia de destruir relacionamentos é a ponte perfeita para o último aviso do capítulo, o mais longo de todos. O adultério. Exatamente. O capítulo termina com o pai aconselhando o filho, e o tom é de urgência, mas também de afeto. Sim, ele diz para o filho guardar os ensinamentos como uma lâmpada, uma luz. A sabedoria é uma lanterna para navegar na escuridão dos desejos perigosos. E, de novo, o texto não usa argumentos abstratos. Ele apela para a lógica do mundo físico. Causa e efeito. As perguntas são retóricas e são brutais. Muito. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andar sobre brasas sem que os pés se queimem? É quase um professor de ciências explicando uma lei da natureza. Exatamente isso. A mensagem é que o adultério não é um risco, é uma certeza de destruição. Não é você pode se dar mal, é você vai se queimar. Não tem escapatória. A consequência está embutida no ato, assim como o calor está no fogo. Tocar na mulher do próximo, diz o texto, garante o castigo. Não se negocia com as leis da física e, segundo o autor, não se negocia com as consequências da infidelidade. E para reforçar isso, ele faz uma comparação que eu acho genial, entre o ladrão e o adúltero. Ah, sim. Ele diz que um ladrão que rouba por fome, apesar de ser punido, de ter que restituir, ele não é necessariamente desprezado. As pessoas meio que entendem o desespero. Mas o adúltero destrói a sua própria alma.
A desonra dele é permanente. A sua vergonha nunca passará. Por que essa diferença tão grande? Porque os crimes são de naturezas completamente diferentes. O roubo por fome é um crime contra a propriedade. É algo que, em tese, pode ser restituído. Você roubou algo, você devolve 7 vezes mais, a dívida tá paga. Entendi. Mas o adultério é um crime contra o pacto, contra a confiança, a honra. Como se restitui a confiança quebrada? Como se paga pela humilhação, pela dor? Não tem preço. A mancha não sai. Não sai. A vergonha do adúltero é uma mancha na reputação e na alma que dinheiro nenhum pode limpar. E o capítulo termina com a consequência mais imediata, mais aterrorizante, a reação do marido traído. Sim. O texto é frio, é direto. O ciúme desperta o furor do marido, ele não terá compaixão no dia da vingança. É implacável. E o mais impressionante, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. A ofensa é tão pessoal que não dá para comprar o perdão. Isso, numa cultura onde muitas ofensas podiam ser resolvidas com dinheiro, o texto coloca a traição numa categoria à parte. É uma violação tão profunda da honra que a única resposta que o texto vê é a vingança. Não tem acordo, não tem suborno, o dano é absoluto. É o aviso final e mais sombrio sobre brincar com esse fogo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças de Provérbios 6, o que aparece não é uma lista de regras aleatórias. Não mesmo? É um guia de sobrevivência para a vida. Vimos como evitar a ruína por promessas tolas, como escapar da autossabotagem da preguiça, Como identificar a maldade que corrói a sociedade por dentro. e o aviso final sobre as consequências inevitáveis da traição. É um manual sobre construir uma vida íntegra, prestando atenção nas minas terrestres que a gente mesmo ou outros colocam no caminho. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Num mundo que muitas vezes tenta separar fé e vida prática, espiritualidade dia a dia, como essa sabedoria antiga nos desafia, como ela nos força a ver a conexão total, inseparável entre nossas ações diárias, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossos relacionamentos e o nosso destino, tanto espiritual quanto material. Deus abençoe todos os ouvintes.